Amados, vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. Nós estamos numa série, né? Nas quintas-feiras hoje. O pastor colocou em minhas mãos a abertura, irmãos. Se já é difícil quando você está no meio do assunto, para você iniciá-lo. Obrigada, viu, pastor? Muito obrigada. É tentador, porque você tem que, né, se disponibilizar mais ainda de tempo, de recursos, para você dar início, dar pontapé. E nós estamos iniciando no dia de quinta-feira os estudos, né, um tema muito bom. Confesso aos irmãos, não é fácil falar do que nós vamos falar hoje, porque a palavra do Senhor primeiro fala, né, com o pregador, fala primeiro com aquele que vai transmitir a palavra. E o Senhor falou muito, o pastor disponibilizou no domingo, e na segunda-feira eu abri, comecei a ler, já li os 4 primeiros capítulos desse livro. Confesso aos irmãos de todo o meu coração, como eu tenho negligenciado o tema desse estudo de hoje. O pastor disponibilizou no grupo da igreja, eu sei que alguns irmãos já viram, e como é difícil exercer esse ato, né, esse instrumento que o Senhor nos dá, como é difícil, mas o Espírito Santo é que nos ajuda. E como eu tenho sido falha nesse ponto. Ontem, quando eu cheguei para a reunião de discipulado, a irmã Etelina estava aqui em oração com a irmã Fabiana, e aí nós comentamos, né, sobre, até dentro, não foi, Fabiana e a irmã Etelina, dentro desse tema, e nós vimos, né, o quanto é laboroso, quanto é trabalhoso exercer, caminhar a vida cristã. Mas vamos lá, o livro A Oração Muda as Coisas, é o título do livro, é de R.C. Sproul, né, foi pela editora Fiel, e hoje nós vamos, então, tratar sobre o capítulo de número 1 do livro, que fala o lugar da oração. É o nosso tema de hoje. E o versículo que eu li e retirei para a gente se basear, né, com o livro e com a escritura, está em Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Todos nós já conhecemos o contexto, né, do que está escrito aqui, que foi após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos, orando, esperando a promessa do Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo veio, né, desceu sobre eles, e eles foram cheios, né, inundados pelo poder do Espírito Santo. Então, os discípulos saíram pregando o Evangelho. E houve as primeiras conversões. É daqui que nós tiramos, né, a primeira igreja instituída, então. Porque até então eles se reuniam, né, em pouco número. E aí, depois da descida do Espírito Santo, e os apóstolos começam a pregar, e aqui é Pedro pregando, né, e surgem então as primeiras conversões. E quem escreveu o livro de Atos relata que esses primeiros irmãos começaram a se reunir. E dia após dia eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? A Bíblia. Não tinha escrito o Novo Testamento, mas eles usavam sim as leis de Moisés, o Velho Testamento, os profetas. E aí a doutrina dos apóstolos na comunhão, né, eles estavam ali na Santa Ceia, comungando, repartindo, confessando, falando, conversando, né, expondo os seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, no partir do pão, né, no alimento, na comunhão e nas orações. Vou fazer 4 perguntas. 2 depois eu vou dar resposta, baseada no livro e nas escrituras. E 2 nós vamos guardar para nós, você vai responder para você mesmo. E eu vou responder para mim. Primeira pergunta: qual é o alvo da vida cristã? Qual é o alvo? Estamos seguindo para que alvo? Qual é o alvo? Segunda:
O que é mais importante no exercício da vida cristã? Conhecimento, boas obras, oração, disciplina. O que é mais importante? E as duas perguntinhas que você vai responder para você mesmo. Não quero ouvir a resposta. Você vai responder dentro aí do seu coração, da sua alma, vai refletir nela. Que lugar a oração tem na sua vida? Qual a importância que você tem dado à oração? Que eu tenho dado à oração? Essas duas últimas perguntas vai ficar para cada um responder para si mesmo. Irmãos, no dia a dia, né, de hoje, com a sociedade tão imediatista que nós temos, eu tenho uma preocupação, porque hoje é tudo aqui e agora. Né? Eu ligo para a pizzaria, quantos minutos vai chegar a minha pizza? Né? Eu ligo para outro lugar, quanto tempo meu lanche vai chegar? Que horas o ônibus vai fazer de viagem? Né? Que hora isso, que hora aquilo, que hora que o culto começa, que hora que o culto termina, que horas que é reunião. Então, a gente está tão assim, tão acelerado, e causa uma preocupação em nós, como nós, nessa aceleração, a gente tem tratado a nossa vida cristã. Como é que a gente tem ponderado, como é que a gente tem guardado o nosso coração e como a gente tem disciplinado o nosso tempo na nossa vida cristã. Como é que nós temos feito, né? Como é que nós temos dado a importância para os atos litúrgicos da nossa vida cristã, da nossa vida devocional, da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura, da nossa vida de comunhão, da nossa vida de vir ao templo para adorar, para cultuar o Senhor. Como é que nós temos desenrolado, como é que nós temos cuidado da nossa vida cristã? E baseado, né, nesse tema a oração do livro, né, a oração muda as coisas, e o capítulo 1, que é o lugar da oração, vou dar resposta à primeira pergunta. Qual é o alvo da vida cristã? Piedade. Resultante da obediência a Cristo. O que é piedade? Devoção. O nosso alvo tem que ser a devoção a Cristo através da obediência. Nós temos que obedecer a Cristo em tudo. Então, esse é o nosso alvo. Esse é o alvo, né, da vida cristã. A segunda pergunta, o que é mais importante no exercício da vida cristã? Eu coloquei conhecimento, disciplina, boas obras, oração. E a resposta nós temos, né, que é a oração. Claro que o conhecimento é importante, sim. É necessário, sim, também. Nós temos que conhecer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Nós temos que saber, né? Temos que conhecer a palavra e saber qual é a vontade de Deus. Mas nós não vamos conseguir, ou se nós conseguirmos conhecer a Bíblia toda, meramente por conhecimento, qualquer ser humano pode adquirir conhecimento da Bíblia. Mas, obrigada, Gabriel, mas se não tiver comunhão em oração com Deus, não resolve. O conhecimento vai ser vão, o conhecimento vai ser por conhecer. Então, nós temos que conhecer a Deus, mas, além do conhecimento, ou primeiro do que o conhecimento, é orar, ter comunhão com Deus. Oração é comunhão com Deus, é falar com Deus. Nós não vamos conseguir desenvolver nenhum relacionamento se a gente não se falar. Eu não vou saber seu nome, eu não vou saber onde você mora, eu não posso saber o que você está sentindo se eu não me relacionar com você, se eu não conversar, se eu não sentar para dialogar com você. E aí eu não posso dizer, eu sou íntima de Nilcélia, eu nem sei o sobrenome nem o endereço de Nilcélia. Então, nós só vamos desenvolver um relacionamento com o Senhor, uma intimidade, como o rei Davi disse, né, que era íntimo do Senhor. E a intimidade é para aqueles que buscam a Deus, se eu desenvolver relacionamento de comunhão com o Senhor. E é através da oração. Dito isso, nós vamos partir para 3 tópicos. O primeiro é oração, comunhão. Orar é um privilégio, irmãos.
Mas, além de ser um privilégio, também é um dever do cristão. E quando a gente fala em dever, pesa, né? Porque fica assim, é obrigação. Mas sim, desenvolver a vida cristã dá trabalho. É labutar, é trabalhar. Não é fácil. Deus não chamou homens preguiçosos para a obra, homens desocupados, mulheres desocupadas. Deus chamou aquele que tinha, como diz o pastor Duval, sangue no olho. Aqueles que trabalhavam, que labutavam, que estavam ocupados. E dá trabalho, sim, seguir a vida cristã, porque você tem que dispor de tempo, de vontade, de muitas vezes contra a sua vontade. Nós temos que fazer, temos que buscar, temos que estar ali perseverando. Então dá trabalho, assim como ler a Bíblia dá trabalho, assim como cantar louvores, né, aprender, tocar, ministrar, dá trabalho. Então, tudo isso, né, esse labutar aí, dá trabalho na vida cristã. E alguém pode orar sem ser cristão. Alguém pode orar sem ser cristão. Mas nenhum cristão pode ficar sem orar. Ouviu? Entendeu? Memorizou? Qualquer pessoa pode orar sem ser cristão. Mas nenhum cristão pode viver sem orar. Não tem como, irmãos. Não tem como desenvolver um relacionamento com o Senhor. Não tem como saber qual é a vontade de Deus se eu não orar. Se eu não buscá-lo. Então, nós temos que desenvolver a nossa vida de oração com o Senhor, né? Então, o primeiro tópico é esse. Oração, comunhão. E esse dever, irmãos, tem sido negligenciado por muitos cristãos, né? A Bíblia nos ordena, Paulo falou, quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, ele deu uma ordem. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. Quem de nós sabe de cor? Orai sem cessar. Orai sem parar. Ore a todo momento. Não significa apenas você estar andando na rua orando. Você está no colégio orando, trabalhando. Esse incessantemente, esse sem parar, é continuamente. É orar todos os dias da sua vida, da minha vida. É buscar o Senhor sempre, em todos os momentos, quer momentos tristes, alegres, quer momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de solidão e momentos de prazer, momentos de alegria, é para buscar o Senhor incessantemente. É orar sem cessar. Isso é um dever do cristão, é um privilégio, é prazeroso. Irmãos, falar com Deus. Aleluia, falar com o Criador, é falar com o Todo-Poderoso, falar com o Deus da vida, o Deus da salvação, é falar com aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, é poder contar as nossas tristezas para Ele, que ouve e resolve, é poder contar a minha amargura, é poder contar, Senhor, estou precisando tanto. É poder falar com aquele que pode fazer milagres. É ter o privilégio, o prazer de olhar, né, aquele momento e chegar para o Senhor e dizer: Deus, estou aqui. Preciso assim, estou vivendo assim, preciso mudar isso. Senhor, obrigado, porque o ar que eu respirei hoje foi o Senhor que me deu. Senhor, obrigado pela família maravilhosa que eu tenho, cheia de problemas, mas é maravilhosa. É poder chegar-se ao Todo-Poderoso e ter o acesso a Ele. Quantos de nós, né, aí marcaria na agenda do presidente, do governador, do prefeito, da prefeita, do vereador, um ano para poder fazer uma petição a Ele? Com o Senhor você não precisa marcar a agenda. Ele está ali todos os momentos. Está ali todas as horas. É só você chegar. É só você se dispor. É só você ir lá, dobrar seus joelhos, fechar a porta do quarto, entrar no quarto e orar. A mãe de John Wesley, ou João Wesley, né? Susana Wesley. A história conta que ela era mãe de
19 filhos. 19, ou 9 ou 19, um dos dois números. Irmãos, vamos aí para o número 9, né, para diminuir. Cuidar de 9 filhos, e ela todos os dias tirava 1 hora para orar. Fechava a porta do seu quarto, nenhum dos seus 9 filhos ia lá perturbá-la. Podia estar com fome, com sono, com sede, brigando, contar, dedurar o que o outro fez com ele. Nenhum ia perturbar, porque todos eles sabiam que a sua mãe estava em oração. Uma dona de casa, uma mãe de 9 filhos, tirar 1 hora por dia, todos os dias da sua vida, para orar por sua família, por seus filhos, é uma pessoa que se dedica à oração. É uma pessoa que entendeu o que é buscar a Deus, que entendeu o privilégio de buscar e de orar e de falar com Deus. Essa mulher foi tão abençoada que teve, né, dentre os seus filhos, números de filhos, ela teve John Wesley, o maior avivalista no tempo dele. É uma mulher de oração, e nós temos que seguir esses exemplos, né, de homens e mulheres que buscaram ao Senhor. E muitas vezes, irmão, esse momento de oração, de comunhão, tinha que ser natural. Tinha que ser uma coisa muito natural. Não tinha que ninguém estar falando, né? Tinha que ser natural nosso, mas não é. Por quê? Porque a queda, o pecado, né, lá em Adão e Eva, trouxe consequências para nós. E uma dessas consequências, uma dessas causas, né, da queda de Adão, foi nos afastar, né, tirar esse prazer de nós em buscar a Deus, em achar que é pesaroso, em achar que a gente está perdendo tempo, ou aquela coisa, deixa para amanhã, deixa para de noite, né, deixa para mais tarde. Ah, não, amanhã eu vou começar o culto doméstico orando. Não, amanhã eu vou começar uma campanha de oração. E a gente vai protelando. É causa do pecado, é uma consequência da queda. Mas graças a Deus que nós fomos, né, nascidos de novo. E aquele que nasce de novo vive em espírito. E a palavra do Senhor fala que o Espírito ora, intercede por nós quando a gente não sabe orar, quando a gente não consegue orar, quando a gente fala as palavras que não deveriam ser faladas, né? Está registrado lá em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a Deus as nossas orações. Então, orar, irmãos, é comunhão, é falar com Deus, é estar se aproximando cada dia mais do Senhor. Segundo tópico que nós temos é a oração é o segredo da santidade. O livro diz assim, se a santidade tiver algum segredo, esse segredo é a oração. E aí eu fui lá no livro, né, Heróis da Fé que eu tenho, e fui dar uma vasculhada, uma relida e ver o que eu já tinha marcado lá. E eu separei alguns daqueles homens, daqueles heróis da fé, como era a sua vida cristã, em relação à oração. Jonathan Edwards, que é o escritor, né, do sermão mais conhecido entre os cristãos, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que Jonathan Edwards passava 13 horas por dia, todos os dias, orando, estudando e buscando conhecer a Deus. Irmãos, são 13 horas de oração todos os dias da sua vida. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, Jonathan nem trabalhava. Ele vivia só para isso. Não, era uma busca incessante por Deus. Orava, buscava a Deus. Vamos lá, Carlos Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Quando ele foi perguntado, né, por algumas pessoas sobre o poder que tinha as suas pregações, ele mostrou, né, ele estava num ambiente pregando, e quando ele terminou a pregação, as pessoas perguntaram, ele apontou uma sala, né, que tinha próximo ao local onde ele estava pregando naquela noite, que sempre pregava ali, e ele disse, ali, naquela sala, tem crentes orando enquanto eu estou pregando. A minha oração a minha pregação, o poder da pregação da palavra do Senhor através de mim, é fruto de oração de irmãos que estão ali intercedendo por mim, por minha vida. Então, a oração tem efeito.
A oração traz benefícios, né? Vamos lá, John Wesley, né, que eu citei sobre a mãe dele. O livro diz que ele passava, né, tanto o livro Heróis da Fé como esse nosso que nós estamos lendo, John Wesley fala que ele não entendia que um pregador não orasse pelo menos 4 horas por dia. Para ele isso era inadmissível. Que todos aqueles que iam expor a palavra do Senhor tinham que orar 4 horas por dia. Assim, ele deu um número, né, de horas para ele simbólico. Lutero diz que, né, sobre a vida dele, ele orava 1 hora por dia, todos os dias. Isso quando ele não estava cansado. Porque quando ele estava cansado, afadigado do trabalho, aí ele orava 2 horas. Quando ele terminava de orar 2 horas, ele orava mais 2 horas. Era o oposto do que a gente faz quando a gente está cansado. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Abençoe a noite também que eu vou dormir, Deus e minha família, amém. Lutero fez ao contrário. Quando ele estava descansado, ele orava 1 hora, tirava 1 hora do seu dia para orar. Quando ele estava cansado, ele orava 2 horas. Quando terminava ele lá, orava mais 2 horas. Porque ele entendia que sem a oração ele não era nada, não era ninguém. Sem a oração ele não podia se aproximar do Senhor. Sem a oração ele não podia entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. E assim como esses que eu citei, tem Moody e outros. E tem exemplos bíblicos, e eu não vou citar porque mais adiante, né, nós teremos essa palavra apresentando homens e mulheres, né, na Bíblia, que oravam, que buscavam ao Senhor e tinham sim respostas de Deus. Muitas vezes não é a resposta que a gente quer ouvir, mas é a resposta de Deus. E nós temos que estar preparados para ouvir a resposta de Deus. Quando nós buscamos, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos, Ele vai responder. Tenha certeza disso. A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Quando a gente negligencia a oração, quando a gente não dispõe de tempo para orar, é uma das causas principais em a nossa vida cristã está parada. A gente não desenvolve. A gente tem talento, o talento não vai para frente. A gente ora, lê a Bíblia e fala, não entendi, eu não consigo entender. O pastor pregou, fulano pregou, falou, Vitor falou, Deise falou, Jaima falou, Natalina falou. Não entendo o que aquele povo fala. Eu leio o texto e eu não consigo. Por quê? Nós temos que primeiro orar ao Senhor. Quando, né, no meu início de vida cristã, né, na adolescência, de estudos bíblicos, sempre, né, os líderes nossos diziam, antes de ler, ore. Estiver lendo, ore também. Quando você terminar, você ora de novo. Ore para entender, busque sabedoria. Ore durante a leitura para você pedir que o Senhor realmente esteja ali, mostrando para você, você esteja entendendo o texto. E quando terminar, ore de novo, agradecendo a Deus pelo entendimento e pedindo para que o Espírito Santo continue revelando a você a palavra da verdade. Então, em todo momento é orar. Nós não devemos nunca, irmãos, negligenciar a oração, porque a nossa vida para. Não tem sucesso cristão. Não estou dizendo sucesso de profissão, sucesso nos estudos, sucesso na sua vida cristã. Aí muitas vezes a gente pergunta, mas por que fulano, né, avança tão rápido na vida cristã, lê e entende tão rápido, já está fazendo hoje, eu estou em 10 anos na igreja, não consigo fazer a metade do que o irmão faz. Vá, sente lá com ele e pergunta como é a sua vida cristã. Como é a sua vida de intimidade com Deus. Posso apostar, né, dizer que essa pessoa vai dizer para você, eu oro, eu busco, eu oro, eu busco, eu oro, eu busco. É o sucesso da vida cristã. É orar ao Senhor, é buscar ao Senhor. No texto, nós não vamos ler, se você quiser anotar, para depois você ler em sua casa, do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 até o 62, nos conta, né, a história de que Jesus, antes de ser, né, preso, ele vai ao Monte das Oliveiras orar, e ele leva os seus discípulos, e ele diz, ficai aqui, orai, para que vocês não caiam em tentação. E Jesus sobe ao monte e vai orar. Os discípulos
pegam no sono, dormem, né? Não oram. E aí, quando os soldados chegam, Pedro logo levanta, vai lá, né? Pega a espada e vai para cima dos soldados, corta a orelha do soldado. É um pecado. Por quê? Porque Pedro não orou, não se pôs diante do Senhor Deus para saber qual era a vontade de Deus naquele momento. Foi dormir, desonrou a vontade de Jesus, a ordem de Jesus em orar. E aí ele caiu em tentação, em ser, né, melhor, em ser o valente daquele momento, não entendendo a vontade de Jesus. Logo saindo dali, né, que Jesus se entrega para os soldados, quando o soldado chega e pergunta quem é Jesus, e aí Jesus chega e fala, quem vocês procuram? Ele, Jesus. Aí Jesus, sou eu vou. Não foram eles que prenderam, né? Foi Jesus que se entregou. E aí depois, quando Jesus está preso, Pedro primeiro cai em tentação, né, particular, ele ali e os soldados. Mas depois Pedro cai em pecado no meio de muitas pessoas, no público, quando ele nega Jesus. Quando dizem, esse é um dos que estava com ele. Eu nem conheço esse homem. Não orou, não buscou, não vigiou, caiu em tentação e pecou. Então, para nós, né, estarmos fortes, vigilantes, nós temos que orar. Nós temos que orar, irmãos, mas é orar. Não é a oração modelo que a gente muitas vezes cria para nós mesmos. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Abençoe o meu dia, amém. Ou no final da noite. Mas é orar incessantemente. É fazer calos nos joelhos. É derramar lágrimas até secar o glóbulo ocular, lá o lugarzinho de onde saem as lágrimas. É clamar incessantemente até a sua voz sumir da sua garganta de tanto você falar. É orar de uma forma tal, irmãos, isso é para mim. Antes de proferir essas palavras para vocês, é para mim. É orar até saber que eu vou receber a resposta do Senhor. É orar de tal forma que o eu deixe de existir. Naquele momento não é mais você, não é mais o eu, não sou mais eu. A minha condição, não sou mais eu. É esvaziar-se de mim mesmo, ser preenchido por Deus, pela presença de Deus através do Espírito Santo. A oração é então, irmãos, a comunhão, e é o segredo da santidade. Da santidade, de estar ali fazendo a vontade do Senhor, de saber qual é a sua verdadeira vontade para nós. E o terceiro e último tópico é, há um tempo, né? Aí tempo é hora, né? Hora, tempo de dia. Há um tempo certo para orar e existe um tempo errado? O livro traz para nós o texto de Isaías 50, versículo 50, capítulo 50, versículo 4. Isaías diz que ali, né, Deus tinha dado palavras para ele, e Deus o despertava todas as manhãs para ele ouvir e aprender de Deus. Irmãos, não é uma regra. Eu vou buscar o Senhor nas madrugadas que Deus vai falar comigo. Só nas madrugadas? Deus fala em momento que Ele quiser, onde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Então não é uma regra buscar o Senhor, como algumas denominações falam, alguns irmãos falam, que né, busca o Senhor de madrugada, Sueli. Nas madrugadas, se você acordar toda madrugada, busca o Senhor. Claro que você pode, sim, deve, se você consegue acordar, se você quer naquele momento ali que sua família está dormindo, você, né, não está atarefado, você quer ir ali buscar o Senhor naquele momento, busca o Senhor naquele momento. O que é necessário é que nós tenhamos um tempo para Deus. Separar um tempo para orar, separar um tempo para a nossa devocional, para o buscar, para ler, para adquirir conhecimento, para orar. Não é só na madrugada, não é só 8 horas da manhã, não é só na reunião de oração que tem no templo, não é ao meio-dia, não é às 3 horas da tarde, não é só às 6 horas, não é só na hora de dormir. É o
tempo que você separou para buscar ao Senhor. Agora, esse tempo tem que ser contínuo, tem que ser diário. Nós não almoçamos, nós não comemos hoje, vamos deixar para comer agora sábado, só sábado. Amanhã a gente não come nada, só se você tiver de jejum, né? Aí é você e Deus. Mas assim, pelo seu corpo, você não come a cada 8 dias, você não come de mês em mês, você não toma banho de 8 em 8 dias, de 48 horas em 48, né? O nosso corpo necessita de banho, de água, de comida, de alimento, de vestir. Então, a gente faz isso diariamente, todas as vezes que o nosso corpo pede. E a nossa fome espiritual é de buscar a Deus. Então, é todos os momentos que a gente puder. Mas nós temos, irmãos, que separar um tempo para buscar a Deus. O próprio Jesus orava pela manhã, orava à tarde. Nós temos alguns textos, né, que nos mostram isso. E o texto que eu quero fechar, né, esse tópico, é de 1 Tessalonicenses 5:17. Nós já citamos, mas nós vamos buscá-lo na Bíblia. Primeira Tessalonicenses 5:17. Vamos todos ler em uma só voz. O que está escrito? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, esse é o mandamento que Paulo deu aos Tessalonicenses e que o Senhor pede de nós. Irmãos, para a conclusão nossa, né, desse capítulo, é que a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. A oração para o cristão, para a sua vida, para a minha vida, é o que a respiração é para a vida. Você consegue viver sem respirar? Tampe seu nariz, sua boca aí bem forte, aperte. Fica aí, consegue ficar aí 5 minutos? 3, 2, sem respirar. A gente anseia, né? Cadê o ar? A oração tem que ser desse mesmo jeito para nós cristãos. Tem que ser como a respiração é necessária para nós vivermos. A oração tem que ocupar esse lugar. A oração tem um lugar vital na vida do cristão. A oração é vida para o cristão. O lugar da oração é na vida do cristão, o lugar que ela ocupa, tem que ser um lugar verdadeiro. O lugar daquele que quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para aquele que quer crescer espiritualmente, para aquele que quer ver o reino de Deus avançar, para aquele que quer ver vidas, almas salvas, resgatadas pelo Senhor, para aqueles que querem ver o evangelho, o verdadeiro evangelho crescer, avançar, alcançar almas, para aquele que quer ver Cristo ser glorificado, para aqueles que buscam um avivamento, um renascer, né, em Cristo e ter as suas almas incendiadas pelo Espírito Santo. É para aqueles que querem, né, ver almas se renderem a Cristo, milagres acontecerem. Então, o lugar da oração na vida do cristão, do verdadeiro cristão, é o que almeja, né, ver coisas acontecerem, né, e crescer espiritualmente e ver o reino de Deus avançar. Quando nós não sabemos, irmãos, o que fazer, busque a Deus. É o que está escrito em Salmos 50:15. Invocar-me-ei. Invocar-me-ei. Vamos lá. Vou dar uma caixa de chocolate para o irmão que souber. E responder-te-ei. Invoque-me e eu vou te responder. É o que o Senhor falou para o salmista. E é o que o Senhor fala para nós. Não sabe o que fazer? Busca o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Renda-se a Ele. Proste-se a Ele. Confesse. Senhor, eu tenho negligenciado esse momento de oração. Me perdoe. Me revitaliza, Espírito Santo. Produz em mim um avivamento. Produz em mim um prazer em orar, um prazer em te buscar. Eu não tenho forças, eu não consigo. Então me ajuda, me ajuda. Busque ao Senhor e Ele vai fazer com que
né, todos nós tenhamos uma vida de oração. Mas, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos labutar, ter o trabalho de organizar a nossa vida, a nossa agenda, tirar um momento de oração todos os dias da nossa vida. Um momento de oração, um momento de buscar ao Senhor, um momento de se deleitar na presença de Deus. Nós todos gostamos, né, de estar na presença daqueles que nos faz bem. E Deus nos faz bem todo o tempo. Então nós temos que buscar o Senhor. Amém? Amém. Diante da palavra de oração, né, nós vamos então orar. Nós não temos, né, outra coisa a fazer na nossa vida a não ser buscar o Senhor. Então você, nesse momento, vai buscar o Senhor, vai colocar diante do Senhor a sua vida, aquilo que você quer falar para o Senhor, seja agradecimento, petição, busca o Senhor, e logo após nós vamos orar, encerrando esse momento, mas busque com toda a vontade, com toda a sua força aí, no lugar onde você está, busque o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, a sua vida, esqueça as demais, esqueça o que está lá fora, esqueça o que ficou em casa, coloque a sua vida diante do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir as Bíblias